Welcome everyone, welcome back to Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o Patrick Henningsen. Ele é o fundador do 20th Century Wire, jornalista independente e analista geopolítico. Patrick, bom te ver de novo. Patrick, good to see you again. É ótimo estar aqui com você, Danny. Yes, so let us get started. Sim. Então vamos começar com as últimas novidades sobre a guerra no Irã. Pelo que parece, o que está acontecendo agora é que o Irã e os Estados Unidos estão trocando propostas. Mas nesse meio tempo, o Irã está aplicando o que diz serem seus direitos legítimos sobre o Estreito de Hormuz. A gente viu nas últimas 24 horas relatos da mídia britânica dizendo que um petroleiro do Catar foi atingido. Um navio de carga também foi atingido perto da costa do Catar. E há ainda informações de que outro petroleiro catariano tentou cruzar o Estreito de Hormuz multitud. E agora, estão surgindo vários relatos de jatos F-35 que aparentemente vinham do espaço aéreo iraniano, emitindo o sinal de emergência 7700 sobre o Golfo de Omã e precisando fazer pousos de emergência perto da base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Nenhum desses relatos, por enquanto, foi 100% confirmado. Mas mesmo assim, estamos recebendo informações desse tipo quase todos os dias, enquanto o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz continua, e os Estados Unidos tentam sufocar o Irã com um bloqueio. Mas qual é a sua avaliação da situação neste momento, Patrick? A gente está entrando, eu diria, num período em que há muitos sinais de alerta sobre a economia, o aumento do preço do petróleo e a cúpula entre a China e o Trump que está prestes a acontecer. Qual é a sua leitura de para onde as coisas estão indo e onde estamos agora? Certo. Eu vou começar na ordem dos assuntos que você mencionou, um por um. O primeiro é essa dimensão militar. Esses relatos, embora sejam muito difíceis de confirmar, incluem também as alegações dos iranianos de que atingiram 2 destroyers americanos e causaram danos. Mas sabe, sem imagens de vídeo, por exemplo, de uma câmera no nariz de um drone, vai ser muito difícil confirmar qualquer coisa, de um lado ou de outro. Obviamente, os Estados Unidos não vão admitir nenhum dano a nenhum navio. Ponto final. Simplesmente não vão. E da mesma forma, os Estados Unidos vão afirmar que atingiram barcos iranianos ou mataram marinheiros da marinha iraniana, e por aí vai. E a gente não viu nenhuma reportagem na mídia iraniana sobre isso, o que significa que a alegação dos Estados Unidos provavelmente não é confiável. Porque, se alguém é considerado mártir na guerra contra os Estados Unidos, o nome e a imagem dessa pessoa aparecem em todo o país. É visto como uma honra morrer num conflito tão nobre, defendendo o país dos invasores americanos. Então, desse ponto de vista, eu tendo a acreditar mais nas informações iranianas do que nas negativas ou nas alegações dos Estados Unidos. Da mesma forma, sobre os relatos envolvendo os caças F-35, isso me parece algo potencialmente interessante, porque, de novo, o que esses jatos estariam fazendo, se não testando radares, usando tecnologia furtiva para sondar sistemas de defesa, fazendo reconhecimento, ou talvez participando de uma missão de agressão? E então essa missão foi frustrada, ou eles foram detectados por um sistema de radar. Isso já aconteceu antes. Os F-35 israelenses, se não me engano, foram rastreados por um radar desconhecido durante as hostilidades anteriores, em junho, o que aparentemente deixou os israelenses bem preocupados, pelo menos é o que se diz. Então há todas essas possibilidades. Isso significa que as hostilidades estão em andamento. Isso sim, dá para afirmar com certeza. A questão é, quando? Na verdade, todo mundo com quem eu converso no Irã sobre esse assunto, analistas, especialistas, concorda que não se trata de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. Então, qual seria o momento mais oportuno? Então a gente pode falar da dimensão política disso, especialmente da reunião que vai acontecer entre Xi Jinping e Trump. Eu vou falar sobre isso em um instante. Do ponto de vista político, sim,
tanto o Irã quanto os Estados Unidos e também Israel, de certa forma, se beneficiaram dessa pausa. Tem havido hostilidades, tem confronto, sem dúvida. Os Estados Unidos estão testando os limites em tudo, no mar, no ar, militarmente e coletando informações. Da mesma forma, os iranianos estão fazendo ajustes em praticamente tudo. E veja, o fato é que você pode dizimar, pode eliminar uma parte significativa do equipamento militar iraniano ou de instalações que foram bombardeadas, destruídas e assim por diante. Mas por estarem numa posição defensiva, eles têm a vantagem de poder fazer ajustes, enquanto a situação deles, dos iranianos, não mudou muito de forma concreta. Segundo os relatórios mais recentes, eles não perderam nada, como se dizia, 70% ou 80% da capacidade de mísseis. Na verdade, é o contrário, eles mantiveram cerca de 70%. O mesmo vale para as alegações dos Estados Unidos de que eliminaram o arsenal de drones iraniano. Essas alegações americanas parecem não ser confiáveis. Na verdade, é o oposto. E eu tenho certeza de que a Rússia está trabalhando bastante para apoiar ou dar suporte a alguns dos esforços iranianos, porque eles têm uma relação de troca no campo militar, especialmente com os drones. Eles fazem isso há muitos anos, então não sejamos ingênuos de achar que agora seria diferente. O Irã está se preparando para uma guerra, está se preparando para a retomada das hostilidades. Mas a plataforma de ataque dos Estados Unidos não é mais tão boa quanto era em 27 de fevereiro. Eles perderam, se não a maioria, praticamente todas as suas bases na região, com exceção de algumas poucas. O Kuwait parece estar confuso sobre o que fazer e se pergunta se vai acabar virando um alvo fácil caso ofereça uma área de apoio. E vimos, acho que foi na semana passada, relatos de que a Arábia Saudita e o Kuwait estavam negando aos Estados Unidos o uso do seu espaço aéreo. Eu acho que esses relatos são confiáveis. Acho que foram precisos. Não vi nenhuma negação por parte dos Estados Unidos sobre isso, então considero que são relatos credíveis. Eu vi uma matéria circulando depois, cerca de 24 horas depois, dizendo que eles voltaram atrás, que os sauditas e os kuwaitianos teriam mudado de posição e que, na verdade, iriam permitir que os Estados Unidos usassem o espaço aéreo. Então, há uma boa chance de que essa história tenha sido plantada para tentar salvar a imagem dos Estados Unidos, o que não seria nada incomum, esse tipo de matéria de acompanhamento. Ou seja, a gente já está entrando no campo da propaganda, da encenação, do jogo de aparências. No fim das contas, os dois lados estão se preparando para uma retomada das hostilidades. A questão é, qual lado tem a melhor carta na mão? E o Irã, agora, tem uma posição estratégica muito mais forte do que tinha antes de 28 de fevereiro. Isso nem está em debate. Do ponto de vista estratégico, o Irã tem uma posição mais forte. Eles têm mais aliados. Conseguiram conquistar a mídia mundial. Os Estados Unidos já gastaram boa parte do seu arsenal. Não tem munição suficiente para um ataque prolongado. No máximo, eu diria, umas 2 semanas. Israel provavelmente está numa situação parecida. Então, eles precisam desferir um golpe devastador contra os iranianos para tentar equilibrar essa equação que vem nos apresentando, de que seriam capazes de desmontar o regime, destruir a infraestrutura deles e por aí vai. As expectativas do lado americano foram elevadas a um nível enorme. E o mesmo vale para o Israel Katz, aliás, o ministro da Defesa de Israel. Ele também fala em aniquilação nas declarações públicas. Mas será que eles realmente conseguem cumprir isso? E o Irã vai conseguir resistir a isso? Mais um golpe sério como esse, vindo dos americanos e dos israelenses. E tudo indica que israelenses e americanos não vão conseguir aplicar o mesmo tipo de ataque convencional que fizeram antes. Então não vai ser um golpe tão forte, e eles não vão conseguir decapitar o regime. Não vão conseguir uma mudança de regime, nada disso. Então, o que eles esperam alcançar, além de fazer uma grande demonstração, um show de fogos de artifício, declarar vitória e depois tentar costurar algum tipo de acordo com o Estreito de Hormuz mais adiante?
E aí, quem sabe, partir para uma invasão em Cuba, vai saber com o governo Trump. Do ponto de vista militar, é isso que eu vejo. Uma tentativa de esconder a derrota. Uma tentativa clara de esconder a derrota. Não existe nenhum cenário em que isso vá ser considerado uma vitória pelos Estados Unidos. Simplesmente não é. É uma guerra ilegal de agressão. Vai entrar para os livros de história como um desastre completo. Não há vitória. Quer dizer, isso simplesmente não vai acontecer. Então vem a dimensão política. A dimensão política dentro dos Estados Unidos precisa dizer mais alguma coisa? É só olhar as pesquisas. Estão ruins. Ruins por Trump. E no cenário internacional? Ele está indo melhor no Tribunal da Opinião Pública Mundial. Trump, os Estados Unidos, acho que não. Estão indo mal no fronte internacional também. Então, politicamente, é um grande fracasso, tanto dentro do país quanto fora. E isso também não vai ajudar o esforço militar. Agora vamos olhar para a opinião pública sobre Israel nos Estados Unidos. Está melhorando? Não parece. Na verdade, está no nível mais baixo de todos os tempos. O Trump está no pior momento de todos. Israel também. O Benjamin Netanyahu está tendo que dar entrevistas de emergência, tipo aquelas do programa 60 Minutes, para tentar consertar a imagem. E olha, foi uma entrevista bem fraca, meio insegura da parte dele. Dá para ver que a marca dele, o esforço dele, está afundando rápido. Então a situação não está boa. Geopoliticamente, como é que os Estados Unidos estão nessa? Estão indo bem? Estão melhores do que estavam antes de 28 de fevereiro? Eu diria que não. O Irã tem controle total, ou pelo menos operacional, do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não vão conseguir manter um bloqueio por muito mais tempo com os recursos navais que têm. E além disso, nem dá para chamar de bloqueio de verdade. É meio poroso. O Irã ainda controla o estreito. Tá, e economicamente, como é que isso tá para os Estados Unidos? Bom, ruim, pior do que antes, muito pior. E no cenário internacional, muito pior também, certo? Então, em todos os indicadores, em todas as dimensões dessa situação, tá ruim. Tá pior para os Estados Unidos e para Israel. Eles afundaram a níveis inacreditáveis nos últimos 70 dias. Não tem outra forma de dizer isso. Eles estão realmente no buraco e acham que um milagre vai tirá-los dessa. Para mim, o melhor seria cortar as perdas. Essa seria a melhor opção. De algum jeito, cortar as perdas, tentar dar um jeito na narrativa, fazer alguma coisa, talvez outra missão à Lua, sei lá. Mas essa situação eles não conseguem salvar. Agora, vão tentar salvar? Provavelmente. Eles provavelmente vão tentar, Danny. É isso. É o que eu acho, que eles vão tentar, sim. E isso pode acontecer a qualquer momento, a partir de hoje até, sei lá, o fim de maio. Quando é o próximo feriado bancário? Não sei. É tipo Memorial Day, né? Pensa nos mercados, certo? Então, o assunto da China é interessante. Não sei se você quer falar sobre isso, mas muita gente, Dani, está se perguntando se ele está esperando a reunião com Xi Jinping para apertar o botão nisso, porque ele não podia fazer antes. Caso contrário, seria uma reunião bem desconfortável e eles já adiaram esse encontro. Era para ter acontecido em março. Então, para mim, essa questão da China é uma parte interessante e eu acho que pode ser um elemento importante em tudo isso. Com certeza. É bem provável que se os Estados Unidos atacarem o Irã e as hostilidades voltarem de forma ativa, isso, claro, não vai durar só um dia ou uma semana. Quer dizer, estão até falando em 2 semanas. Acho que teve uma ligação de emergência que o Trump fez para o Netanyahu, e o Netanyahu disse algo como, a gente faz isso por 2 semanas. O problema é que se começarem agora, isso vai coincidir com a visita de 2 dias e meio que o Trump deve fazer daqui a mais ou menos 3 dias. Então, isso não vai funcionar muito bem, porque essa reunião quase certamente seria cancelada. Primeiro, porque a China, por vários motivos, não quer se encontrar com um chefe de Estado que esteja em guerra ativa.
And two, the Trump administration would likely feel compelled. E o governo Trump provavelmente se sentiria obrigado a ficar naquela sala de situação e assistir aos acontecimentos o máximo que pudesse. Parece que foi isso que aconteceu da última vez. Mas também, sabe, você falou sobre o papel dos Estados Unidos em tudo isso e mencionou vários pontos sobre como as coisas estão indo mal em todas as frentes. Agora, isso está vindo de todos os lados. Não é só você, Patrick, que está dizendo isso. Agora tem até um informe do Pentágono. O senador Mark Kelly, nesse informe, disse que viu que os estoques de munições do Pentágono estavam seriamente reduzidos. E dá para dizer que é chocante ver o quanto já usamos das reservas. E ele não é exatamente um pacifista. The reserves, so, and this is no dove. He's a Democrat, but he is no dove. He's a hawk. Ele é democrata, mas está longe de ser pacifista. É um falcão, um neoconservador, linha dura. Então essas declarações precisam ser levadas a sério, na minha opinião. E não sei se você viu, Patrick, o Robert Kagan, o grande nome do neoconservadorismo. Quer dizer, ele talvez seja o próprio símbolo disso, o fundador do belicismo neoconservador do século XXI. O projeto para o novo século americano, falando em checkmate no Irã, mas não para os Estados Unidos, e sim para o Irã. Washington não consegue reverter nem controlar as consequências de uma guerra perdida. E ele deixa isso bem claro, Patrick. A menos que os Estados Unidos estejam dispostos a invadir o Irã, promover uma mudança de regime e manter o poder político dentro do país, se a resposta for não para tudo isso, então essa guerra está na prática perdida. Mas o que você acha disso? Your thoughts on this? Robert Kagan, that's Mr. Victoria Nuland to you. Robert Kagan, ou melhor, o Sr. Victoria Nuland, né? Eu tinha esquecido dessa, o Sr. Victoria Nuland. Pois é, você perdeu os neocons e perdeu o Kagan. Quer dizer, isso aí já é praticamente uma bandeira branca do Partido da Guerra. É algo bem extraordinário. Mas voltando um pouco, eu já volto nesse ponto. Só para retomar a questão da China. Então, a reunião dos dias 13 a 15 é uma visita de Estado de 2 dias à China, o que é bem incomum. Vai incluir almoços de trabalho e coisas do tipo. E isso acontece uma semana depois de Abbas Arati ter estado em Pequim, se reunindo com os chineses. Então o Trump vem pressionando os iranianos, e os iranianos estão ganhando posição de destaque. So the Iranians are getting pole position. What do you think the conversation with Iran's like? O que você acha que vai ser essa conversa com o Irã, comparada com a conversa que eles vão ter com o Trump? O Trump achava que ia chegar lá cheio de vantagem. Eles estão sancionando refinarias chinesas, aquelas chamadas Step Pot, que processam o petróleo iraniano. O Scott Bessent, que era o banqueiro do Trump e ex-braço direito do George Soros, está indo com tudo para cima dos chineses nessa questão. Então, dá para ver claramente que estão tentando aumentar a pressão sobre a China. Eu acho que esse era o plano antigo, e eles já tentaram algo parecido nas guerras tarifárias. As tarifas chegaram a 145% sobre produtos chineses, e aí a China respondeu restringindo a exportação de minerais raros, que o exército americano precisa desesperadamente, além de várias outras indústrias. Então, eles tentaram esse tipo de jogo de pressão, meio arte da negociação com a China. Mas agora os Estados Unidos já mostraram suas cartas, e muitos políticos americanos vieram a público dizendo que, na verdade, o que está acontecendo no Estreito é bom, porque a China não está recebendo petróleo do Irã. Ou seja, eles já deixaram claro que estão tentando prejudicar a economia chinesa. E isso é algo que a China simplesmente não vai aceitar. Na minha visão, o Trump está indo para Pequim numa posição extremamente fraca, enquanto a China está numa posição de basicamente dar uma bronca pesada nele. Então, se ele acha que vai haver uma escalada em relação ao Irã depois dessa reunião, ou antes, ou até durante, com esse governo, eu não descartaria nenhuma possibilidade de que eles realmente façam isso. Isso é algo que Israel faria, lançar um ataque durante a reunião para colocar o Trump numa situação difícil. Então eu diria o seguinte, se eu tivesse que apostar, mesmo que fosse uma aposta arriscada, eu apostaria que Israel vai atacar o Irã durante a reunião do Trump. E isso vai obrigar os Estados Unidos a tomar uma posição
da qual não vão conseguir recuar. No fim das contas, Israel não se importa com as relações entre os Estados Unidos e a China. Eles não ligam para nada disso. Não ligam para a popularidade do Trump, nem para a aprovação dele. Eles já conseguiram o que queriam com o Trump. Agora só querem que ele leve isso até o fim, custe o que custar. Então isso é bem interessante. O Trump não pode, acho que o plano, Dani, era ele pedir para a China ajudar a abrir o estreito. Isso mesmo. Isso até poderia ter acontecido, mas acho que agora isso está fora de questão. Seria algo possível há um mês, quando a crise ainda era recente. Mas agora a gente já viu todos os joguinhos que os Estados Unidos fizeram e eles nem estão dispostos a conversar de verdade, a fazer diplomacia de fato. Essa farsa toda já está cansando até para os chineses e para os russos. Essa ideia de que a gente não faz diplomacia. O Trump manda um memorando de entendimento para o Irã com um prazo de 24 horas. E a resposta do Irã é basicamente, se virem. Quer dizer, é uma resposta totalmente desafiadora. E eu penso, eles nem respeitam mais os Estados Unidos. Então quem tem a vantagem agora? Os Estados Unidos estão agindo de forma desesperada. Eles chegaram a implorar por um cessar-fogo no dia 8 de abril. Isso não veio de Teherã, isso veio de Washington, certo? Eles imploraram para os israelenses e os americanos estavam desesperados por um cessar-fogo no dia 8 de abril. Então, se o Trump tem todas as cartas na mão, como o Rubio e o próprio Trump vivem dizendo em todas essas coletivas, por que vocês imploraram por um cessar-fogo no dia 8 de abril? Claramente, vocês precisavam disso. Vocês estavam ficando sem recursos. Israel estava ficando sem recursos. Os Estados Unidos também. Eles precisavam de uma pausa para se rearmar, recarregar e meio que recalibrar o próximo passo. O Irã podia ter continuado. Eles não estavam pedindo cessar-fogo. Então, é meio óbvio como estão as coisas em termos de equilíbrio de poder nessa história. Por isso eu acho que não tem mais pressão que eles consigam fazer sobre a China nesse ponto. A China já mostrou a que veio. Eles ativaram uma lei que diz que não vão aceitar nem reconhecer essas sanções dos Estados Unidos. E estão oferecendo uma espécie de salvação para outros países que também não seguirem as sanções americanas, com apoio legal e político da China, especialmente em relação às refinarias chinesas ou a qualquer coisa ligada ao Irã, pelo que parece. Então a China já se posicionou. Isso é uma péssima notícia para o Trump, que vai chegar em Pequim nesse momento. E, sinceramente, para um presidente americano ir para uma visita de Estado com uma posição tão fraca, é algo que quase nunca se vê. É como entrar já em desvantagem, de costas para a parede mesmo. O Trump está recuando, né? Como é que ele vai reagir? O que ele vai fazer para tentar virar isso a favor dele? Sinceramente, eu não vejo, ele não tem espaço nenhum para se mover. Os Estados Unidos se colocaram numa posição terrível com essa situação. Podem ficar, podem sair, podem demorar para decidir. Qualquer uma dessas opções é ruim para os Estados Unidos. É tipo naquele filme War Games, lembra? Com Matthew Broderick. A melhor forma de vencer é não jogar. E olhando para trás, isso teria sido seguir o conselho de todos os generais americanos e dos exercícios militares. Voltando lá para o Millennium Challenge, em 2002. Não faça isso. Don't do it. E sim, o Donald Trump indo para a China também, com esse conjunto de cartas que ou não existem ou são muito fracas, significa que se ele tentar impor condições, a gente já sabe que a China vai dizer não. Ainda mais com o Estreito de Hormuz em jogo. Não vai haver nenhuma flexibilidade nisso, porque a China simplesmente não age assim. A China não faz esse tipo de coisa. Não usa pressão, nem negociação forçada, nem poder militar para intimidar outros países. Ela não faz isso. Então não faria isso em nenhuma circunstância. Mas tentar fazer isso agora, exigir isso agora, e depois ouvir um não, bom, isso só vai gerar ainda mais caos nos mercados. Porque quanto mais tempo isso durar, e quanto mais o governo Trump tentar usar opções que na prática não existem,
Menos confiança esses monopólios parasitas do petróleo e os financistas que comandam Wall Street vão ter, eles ficam muito mais nervosos. Ele não tá com uma aparência boa. Não, ele tresca morrendo. He looks like he's on death's door. Ele parece estar à beira da morte. Tá num estado bem grave ali. Nada bom. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas repare também que o programa 60 Minutes, se não me engano, é da CBS, o sistema de transmissão Shabbat, digamos assim. Então, quando aquilo foi gravado? Essa é uma pergunta interessante. Foi filmado há quanto tempo? Ficou guardado por dias ou semanas? Ninguém sabe. Mas o momento em que isso foi divulgado, qual é o propósito disso? Será que sentiram que precisavam divulgar por algum motivo? Ele fala sobre a Bari Weiss e o Mossad basicamente comandando a redação da CBS agora. Então é uma questão interessante. Ele está muito fraco e por isso evita condenar a China. Isso provavelmente mostra o peso e o poder que a China tem no sistema internacional, o que é inegável. E a China não reage de forma impulsiva, como você mesmo disse, Danny. And China's not reactive, as you said, Danny. They're not reactive. They have their position. Eles não reagem por impulso. Eles já têm suas posições de longo prazo, bem definidas. Não entram em pânico. Não ficam gesticulando e dizendo bobagens como os Estados Unidos fazem todo dia e como os israelenses fazem o tempo todo também. Então isso é extremamente interessante. Mas o que eu realmente não consigo deixar de pensar é no estado decadente do Netanyahu nessa história. Para mim, essa é a marca que ficou daquela entrevista. Ele praticamente não disse nada de concreto e ficou o tempo todo usando aquele tom misterioso, tipo, eu sei, mas não posso dizer. Ele repetiu isso em vários outros momentos da entrevista. Para mim, isso é o típico atrevimento do Netanyahu. E ele é um dos maiores mentirosos que já existiram. Como meu colega comentou mais cedo hoje, ele nem é muito bom nisso, mas é bom o bastante para o público americano. It's good enough for the American audience. He's such a bad liar, but it works because he just. Ele é um péssimo mentiroso, mas funciona, porque ele exagera tanto que acaba convencendo. As pessoas precisam se acostumar a ouvir ele e deixar esse cara dominar a conversa. Mas, sinceramente, ele não parece muito confiante ali. Acho que todos nós podemos aceitar o fato de que os números não estão bons para Israel, especialmente em relação aos mísseis interceptores. O Hezbollah acabou de destruir uma das baterias do domo de ferro com um drone FPV de $1.000. Pois é, isso aconteceu nos últimos dias. E isso não é nada bom. Se mais algumas dessas baterias forem destruídas, Israel vai ficar exposto em várias frentes. A situação não parece nada favorável. Pensa bem, Danny, da última vez que eles se enfrentaram, lá no dia 28 de fevereiro, o Hezbollah entrou na briga? Não, não entrou. Mas será que agora o Hezbollah vai entrar nessa? Pode acreditar. Israel está lutando uma guerra em duas frentes, e eles estão se esforçando muito para separar o Líbano do Irã em qualquer negociação, muito mesmo. E o Irã tem sido bem firme em dizer que a situação libanesa não é separada dessa, e que eles querem que isso faça parte de qualquer acordo de paz ou cessar-fogo. É uma jogada muito inteligente dos iranianos, do ponto de vista das negociações, porque eles sabem que o Irã valoriza a vida dos libaneses e dos palestinos, e que Israel vai usar isso como uma ameaça, mesmo que de forma implícita. E os iranianos sabem bem como os israelenses podem ser astutos nesse tipo de coisa. É por isso que eles estão se adiantando. E só o fato de o Irã ter feito isso nas negociações já mostra que estamos lidando com um ator internacional de peso. Você só consegue fazer esse tipo de movimento se tiver como sustentar. É o tipo de jogada que a Rússia também poderia fazer. Uma manobra assim, dentro de uma negociação, trazendo outra dimensão para a mesa, e de forma tão convincente que o outro lado é obrigado a reconhecer. O Irã acabou de fazer isso, e fez de maneira muito, muito convincente. E tem como sustentar. Para mim, isso significa que estamos olhando para uma nova configuração regional. Estamos falando do Oriente Médio, ou da Ásia Ocidental, como preferirem chamar. As regras mudaram.
O fato de o Irã ter insistido na última rodada que o Líbano fizesse parte das negociações do cessar-fogo marca o começo da mudança na arquitetura de segurança da região. O segundo ponto que mostra o início dessa mudança é que na semana passada, a Arábia Saudita e o Kuwait negaram aos Estados Unidos o uso do espaço aéreo para um ataque ao Irã. Agora, muita gente vai negar e dizer, não sabemos se isso aconteceu ou não. Mas eu acho que é um relato confiável. Não vi nenhuma negativa oficial de ninguém sobre isso, então parece ser algo credível. Isso também é o começo, mais um bloco nessa nova arquitetura de segurança. A arquitetura de segurança inevitável do Golfo Pérsico. Inevitável porque ela já começou. Já começou. A gente está vendo um processo gradual, Dani, acontecendo bem diante dos nossos olhos. A história está mudando bem diante dos nossos olhos. Vai ser um processo gradual, confuso e, no fim das contas, talvez até sangrento. Espero que não, mas já começou. São mudanças inegáveis nas leis da física no Golfo Pérsico. E isso significa que os Estados Unidos não têm mais posição nenhuma na região. Caso contrário, isso nunca teria acontecido. Os Estados Unidos estão numa posição fraca. Então, voltando a outra questão. Quando a gente fala da dimensão militar disso tudo, é inegável que se trata de uma derrota militar para os Estados Unidos. Não no sentido do dano que eles causaram ao Irã. Isso a gente pode reconhecer. Mas do ponto de vista imperial, se império significa controlar regiões, ter influência dentro delas e conseguir posicionar forças militares como uma ameaça crível, capaz de garantir domínio em uma escalada no Oriente Médio, ou na Ásia Ocidental e no Golfo Pérsico, então os Estados Unidos perderam isso. Foi uma derrota retumbante, uma derrota total dos Estados Unidos, uma derrota total sob a ótica imperial. Certo, não estou falando de um confronto direto com o Irã. Estou falando da região como um todo. E foi justamente por causa disso que agora outros atores da região estão agindo como fator de dissuasão contra os Estados Unidos. Impressionante, né? Então, desse ponto de vista, acho que estamos vendo a história se desenrolar aos poucos, de forma dolorosa, nada bonita, mas está acontecendo. Acho que esse é um ótimo ponto. E Israel tem, como você disse, usado esses acontecimentos ao máximo para soar o alarme, aumentar o nível de ameaça e tentar justificar a continuação dessa guerra. Mas o canal 14 de Israel disse, ou será o canal 12? Não sei qual desses porta-vozes do regime israelense é, mas eles têm alertado exatamente sobre o ponto que você mencionou sobre o Irã, defendendo com firmeza que isso é uma guerra regional e que a paz regional precisa acontecer. Então Israel está dizendo que Líbano, Iraque, Palestina e Gaza estão todos na mesa quando se trata da posição do Irã, e que o Irã não está cedendo. Que o Irã está deixando claro para os Estados Unidos que todas essas frentes precisam ser resolvidas se for para haver uma cessação duradoura das hostilidades. O que, como você disse, só pode ser alcançado e só dá para sustentar uma posição dessas na mesa de negociações se houver bastante confiança na própria posição. E aí, antes de entrar nesse assunto, só mais um ponto para fazer a transição para o tema do Trump e da reação dele às propostas do Irã. Muita gente critica a China por ter uma relação econômica com Israel, mas eu já ouvi várias pessoas me dizerem, inclusive gente na própria China, algo como, olha, se a gente não tivesse essa relação com Israel, seria muito mais difícil manter o tipo de relação que temos com o Irã e sem interferência israelense. Porque o que o Netanyahu fez ali, como você mencionou, é um reconhecimento do peso da China. Também é um reconhecimento de que Israel pensa 1, 2, talvez 3 vezes antes de fazer qualquer coisa contra a China, mesmo com a ajuda que ela dá ao Irã. E a gente sabe que o apoio da China ao Irã vai muito além de pequenos componentes para mísseis e drones. Isso vai muito além, tanto militarmente quanto economicamente. Muito, muito além disso. Então esse é só um ponto que eu quero destacar. Você não precisa gostar. Pode até achar que, moralmente, não concorda com isso.
Mas, no fim das contas, eu acho que existe uma realidade aqui que tem peso e traz resultados. Mas o Donald Trump está perdendo a cabeça, sabe, com essas propostas que o Irã apresentou, inclusive a mais recente. No Dia das Mães, ele foi 2 vezes ao Truth Social no mesmo dia para fazer um verdadeiro chilique por causa da resposta do Irã. Ele disse algo como: li a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei. Totalmente inaceitável. Obrigado pela atenção a este assunto. E antes disso, ele já tinha falado que o Irã estava jogando, enrolando, adiando. Estáticos things, por favor, não mais não desqual. Mas ele está prestes a ir para a China, que leva muito a sério a diplomacia e as negociações de boa-fé. E é assim que os Estados Unidos e Donald Trump estão se comportando, Patrick. O que você acha disso, especialmente no que diz respeito às negociações entre o Irã e os Estados Unidos? Se é que a gente pode chamar assim. Qualquer tweet, qualquer declaração feita por esta Casa Branca sobre negociações com o Irã não é confiável, porque a gente não sabe quem. O Trump não está falando diretamente com eles. Isso a gente sabe. Então o Trump depende dos interlocutores dele, dos diplomatas, dos enviados, seja lá quem for. Supostamente eles estão falando com alguém, ou talvez com os paquistaneses, que por sua vez falam com alguém. Mas a gente não sabe qual é a cadeia dessa conversa. Esse é o problema com essa administração, esse tipo de pseudo-diplomacia improvisada que o Trump tenta apresentar como negociação internacional, porque nada é consistente. Os iranianos não estão reconhecendo nada que venha dos Estados Unidos. A única coisa que eu acho que dá para considerar um reconhecimento real é que o Irã admitiu ter recebido um memorando de entendimento, de uma página com alguns termos de um possível acordo. E a resposta deles foi basicamente: isso não vai funcionar de jeito nenhum, isso é absurdo. Aí eles apresentaram uma espécie de contraproposta, mas eu tenho certeza de que os iranianos sabem muito bem que os Estados Unidos, ou melhor, o Trump, nunca vai aceitar, e o lobby israelense também não vai permitir nenhuma das condições do Irã, que são suspender as sanções, pagar indenizações e liberar os nossos ativos congelados. Essas são todas áreas proibidas. A gente vai manter o direito de enriquecer uma certa quantidade de urânio. Eles não vão conseguir nada disso. Não vai haver limitação no programa de mísseis, nada disso. Então não tem como, só com as sanções e os ativos congelados, isso ser permitido nos Estados Unidos. O Irã sabe disso. E isso volta ao meu ponto original, que eu provavelmente mencionei na nossa conversa da semana passada. O Irã entrou nesse tipo de terceira marcha com os Estados Unidos. É a mesma terceira marcha que a Rússia usa com os Estados Unidos. Eles estão apenas administrando os Estados Unidos porque sabem que o país não é capaz de fazer nada de forma diplomática. Os Estados Unidos não têm capacidade de fazer acordo nenhum. Simplesmente não têm estrutura, pessoal, conhecimento, nem habilidade intelectual para montar qualquer tipo de acordo provisório que leve a um tratado. Não conseguem. Então o que fazem é encenar diplomacia e seguir com o que precisam fazer, enquanto continuam se atrapalhando, prometendo demais e entregando de menos. Exatamente o que aconteceu com a Ucrânia. E a Rússia está só tocando eles como se fosse um violino. Manda um babá, o Kirill Dmitriev. Ele nem é diplomata russo oficial. Tá ali só para fazer companhia pro Witkoff e pro Kushner, para que o Trump e os Estados Unidos possam dizer que estão fazendo diplomacia, quando a Rússia sabe muito bem que não é uma diplomacia séria. Nada vai acontecer. Mas eles vão deixar a porta aberta, só que vão ficar de babá deles. Agora, o Irã, basicamente, embora não tenha um babá designado para a equipe dos Estados Unidos, vai lidar com isso do mesmo jeito que os russos, considerando que o governo Trump não é uma presidência séria. Esse é o problema. Não é um governo de verdade, eles não têm um serviço diplomático de verdade. Na prática, é um substituto de Israel. Israel escolheu todos os membros do gabinete do Trump
e escolheu com base na incompetência deles e na incapacidade de fazer qualquer coisa além de seguir fielmente a linha israelense. E praticamente todos são pessoas comprometidas, homens e mulheres. Então eles simplesmente não se importam. Então o Irã já precificou tudo isso agora. A janela de oportunidade. Embora a gente diga que é provável que os Estados Unidos retomem as hostilidades e Israel queira que isso aconteça, quanto mais tempo deixarem a situação se arrastar, mais difícil vai ficar politicamente. Tanto para o Trump dentro do país, quanto lá fora, como a gente vê na questão com a China. Tem fatores demais em jogo para tentar controlar tudo nos mínimos detalhes. O Trump acredita que pode micromanipular tudo e que o mundo é uma constelação de transações, que basta girar o botão certo em cada lugar, do jeito certo e pronto, surge uma equação mágica, onde ele pode construir o cassino dele em Atlantic City. Todas as estrelas se alinham com os Teamsters, a máfia, os empreiteiros corruptos, as pessoas que você planeja enganar e não pagar, os planejadores urbanos e regionais que você vai subornar, você vai chantagear o prefeito. E se você colocar tudo isso em ordem, vai conseguir o acordo. É assim que o mundo funciona na cabeça do Trump. É assim que ele organiza as coisas. Mas a realidade nas relações internacionais é totalmente diferente. Você está lidando com forças da natureza. E em algum momento, essas forças da natureza acabam superando todas as suas manobras e micromanipulações. E é por isso que o Trump acabou se dando mal com a Ucrânia. Cadê o Conselho da Paz? Cadê o Conselho da Paz? O que aconteceu com ele? Lugar nenhum. Ele vai se dar mal com Cuba também. Pode anotar. Isso vai explodir na cara dele. Provavelmente vai ser o golpe final desse governo, se é que eles ainda não chegaram a esse ponto. Eu acho que Cuba vai ser um desastre para os Estados Unidos, para o país, para o governo, para o Rubio, para todo mundo. De um jeito meio distorcido, eu até quero ver isso acontecer. Mas ao mesmo tempo não quero, porque não quero ver nenhum cubano perder a vida por causa dessa megalomania nojenta que a gente está vendo agora. Então é isso. Esse é o meu lado positivo da história. That's my positive spin on things. Não, eu tenho um sentimento parecido, especialmente em relação a Cuba. Pode ser que, sabe, o Richard Wolff disse que o Irã poderia ser o famoso último golpe que quebraria o Império Americano. Eu consigo imaginar Cuba sendo esse golpe, mas quebrando a ilusão. A ilusão de que, porque os Estados Unidos conseguiram, pelo menos, uma base diplomática e econômica na Venezuela, isso significa que tem um controle permanente sobre a América Latina. Cuba pode mudar isso muito rápido, se as coisas derem errado. E como você disse, eu acredito que é isso mesmo. Vai dar errado. Não vai ser uma operação relâmpago que leve à captura do Dias-Canel e de repente Cuba passa a fazer o que eles querem. Deixa eu dizer uma coisa. Dani, o que você acha que vai ser a reação da opinião pública mundial se eles partirem para cima de Cuba de forma agressiva? Olha, eu vejo a imagem de Cuba crescendo como uma estrela no cenário internacional. A quantidade de apoio que eles vão receber da comunidade global é simplesmente inimaginável. Veja o caso do Irã. A imagem deles no mundo está num ponto impressionante, politicamente falando. A tal ponto que eu vejo pessoas que antes zombavam deles, agora falando com quase um tom de respeito, depois dos últimos 2 meses. E por quê? Porque eles enfrentaram os Estados Unidos de igual para igual, ganharam respeito e têm credibilidade. Os iranianos fizeram exatamente o que disseram que iam fazer, falaram sério e cumpriram. E não são muitos os países que conseguem fazer isso contra os Estados Unidos. Nenhum país europeu tem coragem de enfrentar Washington. Quer dizer, todos esses estados vassalos na Europa, alguns com um PIB comparável ao de uma superpotência mundial, ainda assim não têm coragem de enfrentar Washington. Mesmo que Washington exploda os gasodutos bem na frente deles usando recursos da OTAN para destruir a infraestrutura de energia na Europa. E sabe, países como a Alemanha e os outros ficam ali, de braços cruzados, dizendo sim, senhor, claro, senhor, o que o senhor mandar, senhor.
É vergonhoso. E o Irã, basicamente, virou e disse: ninguém vai vir nos ajudar. Ninguém vai vir nos ajudar. Estamos por conta própria. E vamos enfrentar de igual para igual não só os Estados Unidos, mas também Israel. Então os resultados agora estão bem claros para todo mundo ver. É muito seguro para a China e para a Rússia entrarem e apoiarem ainda mais o Irã, porque não há dúvida. Quer dizer, eu não apoiaria nenhum país. E acho que a Rússia provavelmente pensa assim por causa do colapso da Síria, o que não é culpa do governo sírio, do Assad. Eles estão sob as sanções mais duras e punitivas imagináveis na história. Estrangularam aquele país até a morte. Mas a Rússia, ainda assim, não conseguiu lutar a guerra pela Síria. Eles não podiam travar a guerra deles por eles. O Irã, sim, pode lutar a própria guerra. Então é um investimento muito melhor para a Rússia, para a China ou para qualquer outro país entrar agora e apoiar o Irã. Porque dá para saber que eles não vão simplesmente desmoronar ou desistir. É um bom investimento logo de cara. E isso também muda bastante a dinâmica regional. Já os países do Golfo, que há alguns anos eram o centro das atenções, agora parecem incrivelmente frágeis, confusos e um pouco receosos sobre a posição que ocupam na região neste momento. Super divididos também, e muito divididos entre eles mesmos. Acho que a gente está vendo isso com toda essa história do Projeto Liberdade, aquelas reportagens na mídia. Acho que a Arábia Saudita e o Kuwait até rejeitaram as matérias que falavam em recuo. Eles disseram, não, a gente não voltou atrás no Projeto Liberdade, não participar. A gente não disse que agora vai participar, não. E a gente vê o resultado. Nada aconteceu. Então E claro, os Emirados Árabes Unidos estão totalmente na contramão disso tudo. Eles estão indo com tudo. Em parte porque existe sim essa rivalidade com a Arábia Saudita em vários aspectos. E tá ficando bem feio. So it's looking pretty ugly in the region. Qatar and Saudi Arabia, they're not on the same. O Catar e a Arábia Saudita não estão de acordo em muita coisa. Eles são, na prática, rivais. E o Bahrein está meio à deriva. Agora estão impondo uma repressão de estado policial contra os xiitas, que são a maioria da população no Bahrein. Então, quer dizer, eles estão dobrando a aposta numa posição que já era ruim. E não há chance dos Estados Unidos conseguirem restabelecer presença ali. É um conselho de cooperação do Golfo muito dividido, extremamente dividido. A Jordânia também está numa situação bem complicada. A família real de lá está praticamente pisando em ovos e é vista como marionete sionista por quase todo o mundo árabe. Então, o cenário não é bom. Não é bom mesmo. É isso. Olha, só uma observação rápida sobre Cuba. Antes de eu encerrar falando um pouco mais sobre esse artigo do Kagan. Mas quando a gente fala de Cuba, quer dizer, com o Irã, o que muitos comentaristas e analistas iranianos, desde Mohammad Marandi até Setareh Sadeghi, entre vários outros, têm dito, é que uma das grandes mudanças que aconteceram no Irã é que os jovens, que talvez tivessem problemas com o governo, ou que sofressem com a falta de perspectivas por causa das sanções, acabaram ficando muito mais militantes. Se não totalmente a favor do governo, pelo menos muito mais defensores da soberania, por causa do que os Estados Unidos e Israel fizeram, desde a Guerra de Junho, a Guerra de 12 Dias, até agora, com a escalada de 28 de fevereiro. Esses dois acontecimentos trouxeram uma unidade incrível para o Irã. Cuba. Eu estive em Cuba há uns 10 anos, e o que eu ouvia lá era o seguinte. Uma das grandes preocupações era como a próxima geração ia dar continuidade à Revolução Cubana. Já havia uma certa influência da USAID e de várias outras plataformas, tentando atrair os jovens cubanos para o lado dos Estados Unidos e do Ocidente. E talvez com isso deixá-los mais dispostos a desestabilizar o governo. Se os Estados Unidos fizerem qualquer ação militar em Cuba, eu garanto que todo esse trabalho em que eles gastaram milhões, talvez bilhões de dólares, ao longo das últimas décadas, vai simplesmente virar fumaça. E você vai ver uma unidade sem precedentes. O que vai acontecer então? Cuba.
especialmente aqui no hemisfério, apesar de toda a propaganda anti-Cuba e tudo mais. O Irã partia de uma posição muito pior na opinião pública, não só nos Estados Unidos, mas também na região do que Cuba está agora. Cuba é vista com um pouco mais de simpatia, até por países que, sabe, não são exatamente amigos, mas que talvez fiquem um pouco mais favoráveis se virem os Estados Unidos tentando desestabilizar a região para derrubar Cuba. Então é uma manobra arriscada, complicada, e olha, não sei, quando isso acontecer, já vai estar perto das eleições de meio de mandato. Então acho que a gente vai ter que esperar para ver. Outra coisa a acrescentar é o seguinte: se os Estados Unidos entrarem com tudo em Cuba e fizerem o que dizem que estão planejando, o que o Rubio vem dando a entender e tudo mais, eles podem perder a Venezuela. E olha, o que os Estados Unidos têm na Venezuela já é uma presença bem frágil. Desculpa, mas eles perderiam completamente. E aí, a autoridade moral passaria para os venezuelanos que estão do lado de Cuba. Isso acabaria virando um chamado para expulsar os Estados Unidos da Venezuela. E depois disso, eles nunca mais conseguiriam voltar. Seria o fim. Então, sim, eles vão perder a Venezuela. Tenho certeza absoluta disso. E o México, isso vai encorajar a Xiomara e também forças políticas e socialistas mais alinhadas com o Sul global dentro do próprio México. Então não tem vitória para os Estados Unidos aí. Tem uma pequena vitória para o Rubio. Ele pode estufar o peito e fazer a dancinha de conquistador dele. O vice-rei Rubio, vice-rei de Cuba. Gosto do som disso. Vice-rei de Cuba, Marco Rubio. É o máximo que ele vai conseguir. Ele não vai ser presidente dos Estados Unidos em 2028, então talvez tenha que se contentar em ser vice-rei de Cuba. Mas nem isso ele vai conseguir. Então vai ter que se contentar com outra coisa. Talvez eles tentem Granada de novo. Deve ser mais fácil, né? Granada. Tá certo. Um amigo nosso, lá do DD Geopolitics, me mandou o termo DJ Taguzano pro Marco Rubio. Porque recentemente, parece que ele estava de DJ num casamento. Acho que de algum parente, alguma coisa assim. Ele estava de DJ. Qual é o nome de DJ dele? É o Lil Marco. Lil Marco. Então ele chama o editor do nosso DD Geopolitics de DJ Guzano, o que é hilário. Eu acho esse nome realmente ótimo. Que sujeito brega. Mas então, olha, nos últimos 10 minutos ou algo assim, Patrick, eu queria trazer aqui uma citação do Robert Kagan, que, na minha opinião, resume bem onde as coisas realmente estão nesse momento. Deixa eu só achar aqui, porque eu acabei fechando sem querer. Pronto, achei. Ele diz o seguinte: qualquer solução que não seja a rendição efetiva dos Estados Unidos envolve riscos enormes, que o Trump, até agora, não tem estado disposto a assumir. Aqueles que pedem de forma leviana que o Trump termine o trabalho raramente reconhecem os custos disso. A menos que os Estados Unidos estejam dispostos a entrar numa guerra total, terrestre e naval para derrubar o atual regime iraniano. E então, ocupar o Irã até que um novo governo consiga se firmar, a menos que se esteja disposto a correr o risco de perder navios de guerra escoltando petroleiros por um estreito em disputa, ou a aceitar o dano devastador e duradouro à capacidade produtiva da região, algo provável diante de uma retaliação iraniana. Sair agora pode parecer a opção menos ruim. Politicamente, o Trump pode sentir, bem, pode achar que tem mais chance de suportar uma derrota do que de sobreviver a uma guerra muito mais longa, maior e mais cara, que ainda por cima pode terminar em fracasso. Quero dizer, estamos falando do Robert Kagan, o arquiteto do Iraque, alguém que sempre defendeu toda a política imperial dos Estados Unidos na Ásia Ocidental e no Oriente Médio, falando desse jeito. E veja, são as mesmas pessoas que ajudaram Rumsfeld a montar aquela famosa lista dos 7 países em 5 anos. E é aqui que a gente chegou. Daniel, that is a masterful piece of writing. Honestly, my jaw's on the floor. It's so good. I could not have delivered a better assessment, so concise, so well refined,
as Robert Kagan has done there. So there was talent there all along, right? There was talent. There was some talent in there. But what does that show you? That shows you that best laid plans of mice and men. Best laid plans of mice and men. They were talking about conquest against Iran for years, including Kagan and Bolton and all the other neocons. Best laid plans of mice and men, as Robert Burns, the Scottish poet, famously said. And it now we've come to the reality of the situation, and it doesn't look as good as it did 20 years ago, or in the sort of war planning rooms, or in the mind of Pete Hegseth. It doesn't look. It's not looking good right now. And so what they're coming to realize, and the Zionists. Então, o que eles estão começando a perceber, e os sionistas também, é o seguinte: eu presumo que Kagan seja sionista, embora eu já não tome mais isso como certo neste momento. Tem muita coisa no ar, mas até eles estão vendo que a ameaça existencial a Israel é muito real. Continuar nesse caminho, muitos acreditam, tem sido um desastre para Israel. E eu não estou falando de uma derrota militar de Israel, nem do fato de terem devastado Tel Aviv, destruído metade das instalações militares do país e enfraquecido sua posição na região. O que eu estou falando é do Tribunal Global da Opinião Pública contra Israel e do amplo reconhecimento nos Estados Unidos e no mundo de que Israel arrastou os Estados Unidos para essa guerra. E que tudo isso se baseou em inteligência falsa, alegações mentirosas e numa verdadeira operação de venda feita por Netanyahu. Com Donald Trump completamente grangela e cognitivamente cercado por via de seu trotho. Surrounded by a gaggle of charlatans. It's just a perfect storm, really. É realmente uma tempestade perfeita para um desastre. Então eu estou lendo isso e parece que o Kagan, nesse trecho, meio que ele não está deixando a porta aberta, mas está dizendo que se você cumprir esses critérios, é possível que consiga uma vitória. É como se ele deixasse a porta meio aberta ali, falando, por exemplo, de tropas em solo e de outras condições que poderiam fazer essa equação funcionar. E eu fico pensando comigo mesmo lá no fundo, vai em frente, vai em frente. Quase como se nesse ponto eu pensasse, acaba logo com o império, Danny, vai em frente. Coloca essas botas no chão, vai em frente. Manda os seus 120 mil soldados prontos para combate. É só isso que os Estados Unidos têm, aliás. Eles têm cerca de 120 mil soldados prontos para combate. Tem bastante pessoal de apoio logístico, muita gente na retaguarda, fazendo várias funções dentro da estrutura militar. Mas, em termos de infantaria, pronta para combate, são mais ou menos 120 mil. Vai lá, manda todos. Coloca eles no chão, no Irã. Vamos ver o que acontece. Joga os dados, Donald. Vamos ver o que acontece. E quer saber? Todos aqueles navios militares que ficam rondando o Estreito de Hormuz, agora eles não são alvos de verdade, mas vão ser. Quando os fogos começarem, eles viram alvos bem reais e vocês vão ter perdas navais significativas. Porque é só isso que eles têm. Os Estados Unidos estão totalmente dependentes dos seus recursos navais, porque praticamente todas as bases terrestres foram destruídas. Então, de novo, é como a gente disse no começo dessa conversa, Dani. Eu estou olhando para o placar antes do dia 8 de fevereiro, avaliando o que os Estados Unidos tinham a seu favor e o nível de poder deles, a capacidade de fazer o que precisam fazer na região, militarmente, para manter a posição que têm. E agora, olhando para isso, o placar está bem ruim. Está com menos da metade do que era antes de 28 de fevereiro. Sem falar que eles estão sem munição. Então, o que vocês realmente vão fazer agora? A única opção é recuar. E eu acho que ele resumiu isso muito bem. O Kagan disse isso de forma muito clara. Gerenciar a derrota é uma opção bem melhor para o Trump. Concordo totalmente. Mas sabe, alguns de nós estão pensando, vai em frente, Donald, vai em frente. Você acha que consegue? O Bibi quer que você faça isso. Então vai com tudo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como isso termina. Isso seria o colapso mais rápido do Império Americano. Seria acelerar todo o processo de queda. Se eles apertarem o gatilho nisso,
E tem gente nos Estados Unidos, os Jack Keane da vida, os Lindsey Graham da vida, eles querem que o Trump aperte esse gatilho agora. Queriam que ele fizesse isso antes do fim de semana do Memorial Day. Está chegando aí, estreando num cinema perto de você, no Memorial Day. Eles querem isso. Estão na mídia agora, fazendo uma ofensiva total. Eles querem essa guerra. O Levin e todo o resto, todos esses porta-vozes de Israel na mídia americana, estão dizendo: a gente não pode deixar Israel na mão nessa, Donald. Você tem que terminar o trabalho. Tem que terminar o trabalho. O Trump vai ceder para todos esses tagarelas e hienas que estão gritando por Washington em volta dele agora. Ou ele vai ouvir o Joe Kent e algumas dessas outras pessoas mais equilibradas, mais críticas, mais racionais. Será que existe alguém racional na administração dos Estados Unidos? A gente consegue citar algum nome, talvez um ou dois no comitê dos chefes do Estado-Maior, talvez dentro do gabinete. Não tenho certeza. Então não sei. Não sei. O que vai acontecer? Não sei. Eu gostaria de dizer que eles vão fazer o que é certo, o que é inteligente, o que é sensato, mas isso parte do pressuposto de que há pessoas inteligentes e sensatas na administração. Minha caneta acabou de quebrar aqui. Foi esse o barulho. Essas chances de 130 mil soldados, totalmente prontos para combate contra mais de 1 milhão do Irã. Não gosto nada dessas probabilidades. E isso sem nem levar em conta tudo que o Irã diz. E provavelmente agora, com provas concretas, desde o dia 28 de fevereiro, ao longo dessas, 5 semanas mais ou menos, a gente vê que eles têm uma capacidade bem maior do que só as forças terrestres defendendo as fronteiras. Hamilton vai dizer mais de mísseis. E não gosto dessas chances. É um jogo muito perigoso. O que é um rato encurralado? Israel é um rato encurralado nessa história toda. O que eles vão fazer por desespero? Vão aceitar o Trump não fazer nada, se retirar? Como isso vai repercutir no campo do Netanyahu, com o lobby? O que eles vão fazer? O que eles podem fazer? Vão ameaçar o Trump? Quer dizer, o que eles podem fazer nesse ponto? Eu acho que a gente vai ver um nível de histeria e desespero. Na verdade, isso já está acontecendo. É só olhar as declarações e os surtos de algumas dessas pessoas na mídia americana agora. O Levin e o resto desse pessoal estão enlouquecendo nesse momento. Eles estão desesperados porque nada está acontecendo. E a cada dia que nada acontece, o Irã fica mais forte, os aliados dele ficam mais ousados e os Estados Unidos ficam mais fracos. E não tem como mudar isso. É algo que simplesmente não há nada que se possa fazer a respeito. Então eles acham que existe alguma ação que podem tomar, alguma medida decisiva que vai virar o jogo, que vai mudar essa tendência. E o que eu estou dizendo é que não vai. Mesmo que hajam, mesmo que lutem e usem tudo o que tem por 2 semanas, isso não vai mudar o rumo dessas tendências. Então vamos ver. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar, Patrick. Sem mais delongas, quero lembrar o pessoal que eles podem apoiar o seu trabalho no 21st Century Wire, tanto no Substack quanto no canal do YouTube do 21st Century Wire. Os dois estão na descrição do vídeo. Tem algo que você queira dizer, Patrick, antes da gente encerrar? Não, só muito obrigado. Agradeço a conversa de hoje, Danny. E tudo vai ser revelado antes do Dia da Memória, ou não? Before Memorial Day. Or not. Or not. Ou não. Tenho a sensação de que a gente vai conversar de novo em um futuro não muito distante. Então apoiem o trabalho do Patrick, o link está na descrição do vídeo. Você também pode apoiar este canal, lá na descrição, de várias formas. Substack, Patreon e por aí vai. Mas clica no botão de curtir, viu? Essa é a melhor forma gratuita de garantir que a voz do Patrick e essa conversa continuem se espalhando para que mais gente possa ver os links na descrição e também conhecer o trabalho dele. Obrigado a todos que assistiram hoje, a todos os moderadores. E eu também coloquei no ar o superchat dos novos membros. Muito obrigado mesmo.
Eu volto amanhã com o nosso amigo Larry Johnson. Acredito que às 14h, horário do leste, um pouquinho mais tarde no dia 12 de maio. Certo? Então até lá. E até a próxima. Tchau, tchau. See you then, and until next time, bye-bye.